Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Vértice Cast, o nosso ponto de encontro sobre o mundo da arquitetura, decoração e todo o universo da construção civil. Hoje, em especial, a gente fala muito aqui no Vértice sobre negócios, sobre processo, sobre gestão de escritório, sobre o dia a dia da arquitetura, da construção civil. E a gente sabe que esse dia a dia é muito corrido, é muito estressante. A gente lida desde na loja com cliente, com profissional, com pedreiro que está lá sentando, está subindo parede, com fornecedores, e tudo isso leva a gente para um nível de estresse muito grande. E por conta disso, por conta de todo esse ecossistema que é muito desafiador, que a gente está inserido, no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto de extrema importância e que cada vez mais é necessário, que cada vez mais precisa ser dito e divulgado. E um dos papéis nosso do Vértice Cast é muito trazer isso para vocês, para que a gente facilite cada vez mais o nosso dia a dia dentro da construção civil. Então, eu quero usar esse episódio de hoje para falar sobre um assunto totalmente diferente do que a gente fala aqui. E eu, normalmente, converso com gente sobre assuntos que estão inseridos no meu dia a dia. Hoje eu vou ter o prazer e a honra de conhecer, de aprender um pouco mais de um assunto, aprender mais, né? Aprender, na verdade, tudo de um assunto que, eu não tenho conhecimento nenhum. Então, eu já preparei aqui meu bloquinho de anotações, porque eu também tenho certeza que eu vou anotar muita coisa aqui para colocar no dia a dia, não só meu, mas dos nossos colaboradores dentro do grupo SR. Dito tudo isso, apresentar o nosso convidado super especial de hoje, que o nome dele é o nome de um autor que eu gosto muito, Walter Isaac. Walter, seja bem-vindo ao nosso podcast, ao Vértice Cast, para a gente falar sobre um assunto que é terapia assistida por animais. Então, eu estou bem curioso para entender um pouco desse ecossistema, porque eu acredito que não é só simplesmente ter o animal ali próximo. Eu acho que envolve desde legislação até treinamento, certificação, envolve uma ampla de assuntos e lados das moedas, né, totalmente diferente do que comumente a gente está acostumado a ter acesso. Então, sim, seja muito bem-vindo ao Vértice Cast. Ok, obrigado, Alexandre, inicialmente, né, pela acolhida aqui. Eu acho que é sempre interessante, é um assunto em que poucas pessoas realmente têm conhecimento, e hoje nós vamos bater um papo sobre isso, né, sobre o que é terapia assistida, como ela influencia no nosso comportamento no dia a dia, como influencia em outros setores da sociedade, né? Então, hoje é um assunto assim, bem interessante, bem curioso, e eu quero deixar você bem à vontade, né? Eu também estou bem à vontade. Rapaz, eu estou me sentindo em casa, você aqui, acredita? Para esse bate-papo legal, bacana, né? E você que está nos assistindo também, né? Eu creio que seja uma ótima oportunidade. A gente vai falar aqui de coisas que dizem respeito a toda parte da sociedade de um modo geral, né? Sim. Legal. Walter, primeiro fala um pouquinho de você. Como que você chegou nessa área, cara? O que você o que você estudou profissionalmente falando? Tranquilo. Bom, eu sou neuropsicanalista clínico, com a minha pós-graduação, sou formado em Direito também e professor de Educação Física também, formado em Educação Física, mas sou aposentado pela Secretaria de Educação. A terapia assistida surgiu na minha vida hoje, alguns anos atrás, mais especificamente 6 anos atrás, quando eu recebi o Thor. Ele veio diretamente do Alasca, veio para mim com 6 meses, ele veio ao Brasil, e esse cachorro marcou um tempo que eu posso dizer assim, Alexandre, de diferenciação de muitas coisas. Eu não conhecia nada. E a minha filha, que mora na Suíça, ela falou assim: pai, treina ele aí no Brasil para ser um TAA. E eu falei: o que é TAA, Raíssa? É terapia assistida
por animal. Aqui na Suíça, pai, os cachorros têm essa liberdade. Aí eu até brinquei com ela, falei assim, pô, você quer comparar, Comparar a Suíça com o Brasil. A Suíça com o Brasil, então é algo que, assim, né, falando aqui nas esferas em todos os sentidos, para mim, na minha opinião, né, eu estive lá conhecendo tudo. Cara, a Suíça é um país fantástico, né, eu diria até que está fora do planeta, em tanta coisa que funciona bem. E aí, pegando o treinamento do Thor, o maior desafio, Alexandre, foi introduzir a terapia assistida. Sua filha que mandou o Thor? Ela mandou o treinamento de lá para cá, né, para o Brasil. E aí, após esse treinamento, que capacita, vamos dizer assim, o pet a ter um comportamento específico para atuar. Então, terapia é que o próprio nome já define, né? Vamos fazer uma terapia, né? Como se a pessoa fosse sentar ali na frente de um terapeuta, de um psicanalista e começa a falar alguma coisa. Só que com o pet, é ele que conduz, né, através da própria presença dele, né, e a gente vai falar daqui a pouquinho das vantagens, de como que isso acontece na prática. Então, ele tem, na sua essência, a presença dele faz com que o comportamento da pessoa mude em vários níveis, quer seja ele físico, emocional, a parte psíquica, a parte de tratamento medicamentoso em hospital. Basta dizer que o Thor e o Jorge, né, eu tenho os dois, são da raça Malamute do Alasca, e eles fazem um trabalho muito lindo, muito bonito, na UTI pediátrica do HMIB, e no HRAM eles trabalham com crianças com síndrome de Down e autismo. Então, sim, são dois momentos bem específicos em que eu confesso para você, às vezes eu saio do hospital chorando de tanta alegria, de tanta emoção de ver o comportamento deles, né? As crianças Sim. abordando e essas coisas todas, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Até depois a gente pode voltar nessas experiências nos locais que você tem atuado com o Thor e com o Jorge. Que, por sinal, o Jorge é um nome maravilhoso para cachorro, né? Você falou aí, soa tão bem, assim. Você falou da parte da mudança de comportamento, né? E Sim. quando eu não sou neuro, longe disso, né? Eu sou formado em letras e inglês. Mas quando a gente fala de mudança de comportamento, a gente sabe do desafio que é mudar um comportamento. Sim. Incluir novos hábitos, retirar velhos hábitos. E é muito desafiador pra gente, pessoas comuns que têm rotinas arrojadas. Pô, quando a gente fala na área que a gente tá aqui, pô, é completamente desafiador, assim, né? Você acredita que facilita consideravelmente o processo de mudança de comportamento? E eu li um livro chamado Hábitos Atômicos. Fala que tem uma parte que o autor cita que a mudança de comportamento, ela passa por uma criação de uma nova identidade do ser humano, né? E quando você estava falando, eu falei, caramba, isso pode ser um meio que acelere esse processo da mudança de identidade, né? Não Sim. mudar a nossa essência, mas através da mudança do comportamento, a nossa identidade acaba mudando também, né? Fale um pouco sobre isso, porque eu não tenho base de pesquisa, de estudo, muito mais desse contexto, né, de leituras esporádicas que eu faço, mas é um assunto que me chama muita atenção, assim, você falando, eu estava conectando com essa frente de criação de hábitos, né, de mudança de identidade e comportamento. Com certeza. Dentro da neuropsicanálise clínica, existe basicamente alguns transtornos, né? Que são os transtornos mentais que a gente está acostumado a lidar com isso. Então, ali, hoje, a gente observa uma coisa, Alexandre. Nós vivemos numa sociedade em que esses transtornos eles estão ali escondidos, principalmente no nosso inconsciente. Então, a verdade é que quando a gente tenta viver num mundo dito normal, né, vamos dizer assim,
as pessoas elas têm um comportamento bem específico, ou elas escondem as suas reações e emoções, ao mesmo tempo que ficam retidas. E para a gente bater um papo com a pessoa, né, vamos dizer assim, né, porque a mudança de comportamento ela vem após a gente conseguir identificar o que está acontecendo com aquela pessoa. Então, hoje nós temos uma sociedade, Alexandre, extremamente doente emocionalmente falando. Um dos transtornos que a gente tem visto mais atualmente é a ansiedade e a depressão, que tem levado pessoas em que a gente vê com um comportamento até, vamos dizer assim, normal, né? Se é que pode-se dizer que todos nós temos um comportamento normal, que na verdade nós não temos, né? Nós precisamos viver em sociedade, respeitando as diferenças e tudo mais. Então, nesse ambiente todo, o que acontece? O emocional de todo mundo, às vezes, fica por um fiozinho pequeno, a flor da pele. Então, hoje, vou falar especificamente de um transtorno que quase todo mundo entende, mas as pessoas não compreendem bem a origem, que é a depressão. Após a pessoa se sentir numa situação tão específica, por algum trauma vivido, né, seja na infância, adolescência ou mesmo na fase adulta, como é que você vai identificar esses traumas específicos? Então, nessa área da neuropsicanálise clínica, a gente entende que a gente tem que acrescentar, né, algo a mais, além da própria anamnese que a gente faz ali com o paciente, para poder entender, nesse meio tempo, o que acontece? O cachorro entra, né? O pet ele vai entrar como um up, como um algo a mais para trabalhar no emocional da pessoa, e aí você tem uma resposta bem interessante, que o comportamento da parte emocional, ele combate a depressão, combate a própria ansiedade, porque o contato com o pet, ele traz essa satisfação que a pessoa não consegue entender. E quando a gente sai, por exemplo, da UTI pediátrica com as crianças, você vê que o comportamento muda. E os médicos, eles sempre atestam, poxa, mudou aqui, né? Elas estão aceitando mais a parte de medicação, porque o ambiente hospitalar é um ambiente difícil, né? Você acredita que a presença do animal faz com que a gente fique mais aberto, suscetível a aceitar o externo do que o humano tentar fazer um convencimento ali de algum, sei lá, vou aplicar um remédio, alguma coisa do tipo. Quando você entende que a presença do pet num ambiente hospitalar, por exemplo, em que existem rotinas lá dentro, né? A rotina da parte medicamentosa, a rotina da avaliação médica e tudo isso. Então, quando o pet ele entra, ele atravessa essa barreira do não pode, ou do não quero, eu não aceito, né? Inclusive, em alguns pacientes, da não aceitação de determinadas doenças, que como é que os médicos vão fazer? Né? Exemplo, você quer ver uma coisa? Cuidados paliativos. Quando um paciente vai para os cuidados paliativos, é só aquela coisa paliativa, ou seja, não tem muito mais o que fazer, né? O paciente já está numa fase terminal, né? Ali só um milagre de Deus, e eu creio no milagre de Deus, mas a maioria das vezes não há muito o que fazer. Entra-se a terapia assistida por animal nesse roteiro, nesse momento, Alexandre, e você vê, cara, a melhora do paciente, no sentido emocional, no sentido de aceitar a própria situação. Então, você vê o humor dele mudando, você vê a depressão quase que indo embora, você vê o paciente que não sorria, ele passa a sorrir, né, porque o fato dele acariciar o pet, né, a parte da psicomotricidade também, a mobilidade também, porque o ato do paciente se inclinar, né, para fazer um carinho, e os pets são extremamente dóceis. Então, isso tudo contribui, sim, muito para a mudança comportamental da pessoa. Eu vou dizer uma coisa para você. A pessoa que tem um pet hoje, você pode observar uma coisa. Ela tem um humor muito mais equilibrado do que a pessoa que não tem o pet. Eu não estou dizendo que quem não tem o pet é uma pessoa mal-humorada, não é nada disso.
mas ela se doa muito mais. A parte emocional dela, ela consegue, inclusive, conversar com as pessoas acerca do que ela viveu. Olha, eu passei um trauma assim, eu vivi essa situação. Então, ela já consegue, na sua mente, trabalhar aquela questão porque ela está com a presença de um pet ali que está fazendo com que a parte emocional e só o olhar, às vezes, do pet... Cara, eu sou suspeito para falar, né? Porque eu tenho 2. Então, às vezes, ele olha para você... Alexandre, ele consegue... Eu vou falar do Thor, né? Quando ele olha, ele consegue... Parece que ele está entrando dentro de você, né? Você vai ter oportunidade, uma segunda... aqui no segundo episódio, né? Eu quero muito. Trazê-los aqui para a gente, né? Para ter essa interação, né? Até nesse sentido também. Legal. Eu tenho um cachorro. Ele é um salsichinha. E um Dachshund que chama, né? Dachshund, né? Dachshund, E quando você estava falando, eu estava lembrando de momentos assim específicos. E é engraçado o lado sensitivo do animal, de perceber que você está no momento mais para baixo, no momento mais feliz e tal. E o meu cachorro, por vários momentos que eu estava com a energia mais baixa e tal, você via que vinha, você deitava no colo e ficava ali e tal. Então, assim... Eles percebem. E eles percebem total. E talvez eu fale algo mais poético, mas você se sente abraçado. Sim. De uma forma que não é o ato de um abraço de um ser humano e tal. É um pouco diferente. Então, Alexandre, é surreal, né? Isso que você falou, cara, é algo assim, a convivência com os pets. Eu sei, você tem um pet, né? Você convive o dia a dia com ele. Eu vou arriscar aqui uma coisa aqui bem interessante, né? Que algumas pessoas até falam assim, não, mas isso não acontece. Mas acontece porque quando você fala alguma coisa pro seu pet, né? Como é que é o nome dele, por exemplo? Buddy. Quando você fala alguma coisa com o Buddy, parece, e a impressão que a gente tem é que ele está entendendo o que você está falando. E eu vou arriscar aqui e dizer uma coisa nesse tempo de convívio, cara. Eles entendem o que você fala. Sabe por quê? Porque eles percebem você. O Thor percebe quando eu estou triste, quando eu estou preocupado, quando alguma coisa está assim, ele vê que o meu comportamento eu estou um pouco agitado ou mesmo ansioso, então ele vai se posicionando. Até pouco tempo, quando eu estava dirigindo, o cinto de segurança dele era um pouco mais longo, né? E ele colocava as patinhas ali naquela parte do console, e eu estava dirigindo assim, e de repente, quando eu olhava para o lado assim, e ele estava me olhando. Ele não estava olhando para frente, ele estava me olhando, ele estava me olhando. Então, o pet, ele tem uma capacidade de perceber você. Ele é capaz de, você estar assistindo a televisão, ele entrar na frente da televisão, ficar sentado e ficar observando você. Sabe? O seu comportamento. E olhar para ele assim, aí eu inventava, né? E de vez em quando a gente inventa uns diálogos, né? Pô, você está me olhando? Ele disse, tô. Você está me observando? Ele, tô observando você. Então, isso é uma coisa legal, porque essa interação que a gente tem com os animais, né? Isso faz com que, cara, o seu comportamento mude, a sua visão do mundo mude, a sua saúde muda. Sim. Deixa eu te falar, eu era muito cético e eu julgava, e eu falo isso não com orgulho, né? E eu julgava pessoas, principalmente pessoas, mulheres com a idade, né, no nível de 50, 60 anos, que tratam os animais como filhos, assim, sabe? Antes de ter, e nunca foi uma vontade minha ter um animal, eu olhava e falava, caramba, velho. Tipo, eu ficava pensando, tem tanta criança precisando de ajuda, de suporte e tal. E hoje, tem um pouquinho mais de discernimento e eu já olho e cara, essa pessoa realmente precisa, entendeu? Acho que tem coisa que é exagerada fazer com o animal, até fazer o comportamento de tratar como um ser humano e tal, em alguns casos específicos, mas hoje eu já tenho uma visão de
isso faz bem para a pessoa, então ela precisa, ela pode ter, entendeu? E depois que eu tive, que a gente, pô, né, ganhou o Buddy e tal, que eu percebi, porque, cara, se chegar em casa é alegria, aí você ia dormir, o cachorro pulava na cama para dormir no seu pé, e aí, sabe aquela coisa de, tipo, faz parte, você não quer desfazer? Tem uma história, o Buddy, esse salsichinha, né, normalmente ele dá problema na coluna. E a gente, por não ter o conhecimento, a gente deixava. A minha cama era mais alta e ele, eu ia dormir, quando eu tava deitado, ele pulava na cama, ficava no meu pé e dormia a noite inteira ali comigo, entendeu? E esse ato de ficar pulando e tal, chegou uma hora que a conta chegou, a coluna deu hérnia lá, deu um monte de coisa, e aí, eu e minha esposa, a gente foi no veterinário, e chegou no veterinário, e aí quando o cara, eu falei, a gente deve, sei lá, gastar uns R$1.000, né, no negócio, então, quando o veterinário falou, olha, quando ele falou, olha, tem que fazer um exame, eu falei, tudo bem, a gente faz exame e tal. Aí falou, só que não dá pra fazer aqui, tem que fazer em outro lugar. Doutor, quanto que é esse exame? Ele, uns R$900. Aí eu falei, é uma ressonância, né? Ele, é mais caro. Mais caro do que do humano e tal. E aí fez o negócio, aí, identificou, laudou a cirurgia. Aí a cirurgia, R$10.000. Uma cirurgia pro cachorro. Para ficar internado, fazer o processo, ficar depois da cirurgia ali chamar de UTI aqui na recuperação. E aí a gente deixou ele lá, né? O veterinário tava cuidando dele, aí eu voltei no carro com a minha esposa e eu falei, caramba, amor, é muito dinheiro, né? Então, aí, cara, você não consegue não fazer o que tá na tua mão para tá previsto ali, né? Para ajudar e tal, você via que tava sofrendo e tal. Então, assim, você vê que o laço criado, ele é um laço que realmente sustenta em momento de vulnerabilidade e que as pessoas que estão acostumadas já acham aquilo normal, mas você falando aqui traz uma visão de, é algo divino, velho. É a algo contrapartida, surreal. Alexandre, Surreal. Eu digo para você uma coisa assim, eles não exigem nada da gente, nada. Muito pelo contrário, né? Ele está ali todos os dias à sua disposição. Você pode chegar chateado, aborrecido, ter algum problema no trabalho, alguma coisa, mas ele está com a mesma alegria, te recebendo do mesmo jeito. Para ele, você é aquela figura assim, bacana, ele chegou, nossa, ele chegou. E a gente, de vez em quando, a gente vê, né, algumas postagens no Instagram de pessoas chegando em casa e ele dentro de casa, assim, doido para abrir a porta, abre a porta, ele sai correndo, ele pula. Então, essa contrapartida de amor e de carinho, eles têm com a gente, é uma dívida eterna. Eu digo até que são anjos que estão ali para cuidar da gente, né? Porque nesse momento, Alexandre, o que acontece? Você acabou de relatar uma coisa bem interessante. Poxa, eu não vou medir esforços para ver o meu pet bem. Então, quem tem pet, gosta, é o que você falou, às vezes o cuidado é até mais, né, do que, de repente, vou cuidar de uma criança. Mas o retorno que você tem é a longo prazo, né? Você investe num filho, né? Os meus filhos hoje estão criados e tal, minha filha mora lá com os meus netos. Então, houve um investimento e eu acho isso bacana. Com o pet, eu digo que o investimento ele é todo emocional. O dinheiro, nessa hora, ele não conta. Ele não conta, porque você quer ver bem. A pessoa, quando é humano, que você ama, você faz o que está ao seu alcance, e às vezes até o que não está ao seu alcance, para ver a pessoa bem. Né? Não importa que a doença, isso vai ter um tratamento, isso vai ter um custo. Não, a gente dá um jeito, a gente pega emprestado, pede os amigos, pede empréstimo. Mas no final, Alexandre, o que acontece? Em relação aos pets, nós temos essa situação. Então, ele, que a gente vai falar aqui daqui a pouco, ele é o nosso suporte. E é o nosso suporte emocional. Porque independente da situação que você esteja,
ele vai estar ali para você, te recebendo do mesmo jeito, com a mesma alegria, com o mesmo rabinho abanando, pulando, querendo carinho. Então, cara, isso não tem preço. Né? Os cuidados que a gente tem com um pet nesse nível é aquela coisa, não é você ter um pet, é você cuidar do pet. Porque ter, qualquer pessoa tem. E a gente vê aí os absurdos, né? Os maus tratos, se bem que hoje é crime, né? Então as pessoas não têm esse cuidado, esse amor e esse carinho de um serzinho ali que não te pede nada em troca, cara. Você bota a comida ali e tal, ele vai ali. Então, assim, são situações que a gente vê para que hoje a gente possa entender bem a terapia assistida. Eles se doam. Eu posso dizer isso para você. Eles se doam para a gente integralmente. Legal. 2 perguntas. Eu acredito que até uma delas você tem respondido ao longo da conversa. Apesar da literalidade do nome terapia assistida por animais, o que é, na sua essência, a terapia assistida por animais? E aí e a outra pergunta, emendando aqui, você tem comentado muito de pet. A terapia assistida por animais é só feita por cachorro ou existem outros animais que têm potencial e que podem ser utilizados para fazer vou chamar de trabalho, né? Para fazer esse trabalho de suporte emocional, principalmente. Tem sim. Bom, a gente tem a terapia assistida por animais com os cães, e tem também com os cavalos, né? É chamada ecoterapia. Ecoterapia. Para as pessoas que têm algum, vamos dizer assim, algum problema específico, né? A nível de ter um trabalho cognitivo, né? Problemas de algumas lesões, e que fica comprovado cientificamente que a ecoterapia ela não traz uma cura 100%, mas uma melhora significativa. Por quê? Vamos dizer assim, o cavalgar do cavalo consegue estimular, né, algumas partes nervosas da coluna, né, vertebral, e aquilo ali, esses estímulos, né, a gente sabe que as colunas as partes são interligadas, né, ali especificamente por algumas coisas que a gente hoje entende assim, houve uma interrupção, pode-se se restabelecer, sim, né, porque ali são algumas sinapses, né, nervosas que se interligam, que por um motivo ou outro foram interrompidas. Então, esses estudos científicos já ficou comprovado que há uma melhora significativa pela ecoterapia no cavalgar, né, do cavalo, para as pessoas que têm também esses problemas, né, neuronais e tudo. E na parte... Eu tenho uma experiência dentro de casa. Olha aí, que legal, né? Minha filha, com 3 anos, a gente foi diagnosticada com tumor cerebral. Sim. E depois de todo o processo de ressecção, de tratamento, aí entrou parte de fisioterapia, né? Ela fazia em casa, com suporte, depois no próprio hospital, e aí a gente fez um período longo até ecoterapia com ela. Legal. E a gente vê... Percebeu, né? E percebe e no caso dela foi o lado motor, né? Porque Sim. o tumor estava numa posição que afetou isso no momento da ressecção. E a gente viu uma melhora considerável em um intervalo de tempo curto. Até, na minha percepção, muito curto, entendeu? Olha aí, que bacana. Então, assim, eu vivenciei essa experiência. Que legal, né? cara. Alexandre, que top, cara. A ecoterapia está aí para ajudar. Então, você tem hoje os cães, os cavalos, né? Alguns gatos que são também de suporte gato emocional, é bicharisco, né? rapaz. Eu tenho assim, o gato ele é um animal fantástico, maravilhoso, né? Mas assim, na minha opinião, né? Ele interage com você em algumas situações específicas, diferente do cachorro, né? O gato é assim, a minha opinião, tá? Ele vai muito por interesse, né? Você tem alguma coisa para oferecer, ele está ali perto de você e tal. E na maioria das vezes que a gente vê aí, né? São situações bem específicas. Mas assim, são da linhagem dos felinos, né? São muito interessantes, né? Ali e tudo. Agora,
Em relação a outros animais, alguns estudos estão sendo feitos, né, também com golfinhos, que a gente vê, né, nos parques aquáticos e fora também, que no Brasil isso ainda está muito ainda embrionário, né, esses estudos não chegam aqui. Né, então a gente lê muito também. Por quê? Porque a terapia assistida é um universo muito grande, né, de possibilidades. Então, a gente vai entrar aí, né, nessa área em que você acabou de falar, né, que o cavalo acabou sendo um suporte, né, emocional também para sua filha. Então, nesse suporte emocional, a gente já entrando aí nessa questão, né, eu deixo aqui essa mensagem de que você que realmente vai precisar de um momento na sua vida de trabalhar o seu emocional, né? Hoje nós temos também, baseado na lei, né? Já vamos entrar daqui a pouquinho, o suporte emocional. Legal. Que bacana, que bacana. Deixa eu te perguntar. Você falou do Thor, você falou do Jorge, que é um nome bom para cachorro. Beleza. Hoje eles são certificados. Sim. Você estava comentando que o Thor foi o primeiro TAA do Brasil. TAA do Brasil, certificado. Como que é esse processo? E eu pergunto, e vou estender a pergunta para a gente que tem animal. Eu não tenho uma intenção de ter um certificado pro Buddy, nesse caso. Mas deveria. Eu não tenho essa intenção inicial, né? Boa parte de gente que eu me relaciono tem um bicho de estimação, normalmente um cão, um cachorro. Existe dicas de fortalecer esse lado do animal na relação que a gente tem com eles no dia a dia? Eu digo como que a gente treina esse animal para ele dar mais esse suporte, ou é muito da essência do bicho já fazer isso? Boa pergunta. Olha, você disse uma coisa bem interessante. A nível de treinamento, existe uma diferenciação muito grande, né? Existe o treinamento e existe o adestramento, né? Eu não sou adestrador, vou dar aqui a minha opinião de convivência com os meus pets. O treinamento, ele condiciona o pet, o cachorro no caso, a ter um comportamento específico em determinadas situações, né? Já o adestramento, você adestra o cão para que ele, além do comportamento, ele realize atividades específicas, né? Como a gente tem hoje cães adestrados ou treinados, né? Vamos dizer assim, para perceber quando a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, vai ter alguma, vamos dizer assim, intercorrência específica, o cão vai lá, né, se coloca no meio, interrompe. Tem cães até que vai lá, pega o remédio, abre a geladeira. Eu vejo muito Reels. Exatamente. Tem uma moça aí, que tem uma síndrome. E aí o cachorro antecipa. Ele percebe. Porque essa percepção, Alexandre, do cão, é muito mais do que, como é que eu diria para você? Não tem aparelho que detecte isso. Né? A pessoa está entrando numa crise convulsiva, vamos supor. Não existe um aparelho que você coloque antes com ele todo o tempo para você, daqui a 15 minutos isso vai acontecer. Mas o cachorro percebe. Ele se antecipa a essas crises, né? E ele consegue até, em alguns casos bem específicos, interromper. Porque a pessoa, quando ela percebe que ela vai estar ali, o cão já percebeu há muito tempo, ele já foi lá, já. Por quê? É alguma coisa que eu até considero ali, cara, é uma coisa divina, né? Ele perceber isso. Então, nesse sentido, o comportamento dele é totalmente diferenciado. Quando o Thor e o Jorge eles entram numa UTI, eles são a própria terapia. As pessoas falam, mas você treinou ele especificamente para quê? Não houve um treinamento específico, porque ele é a própria terapia. Então, não fez faculdade. Não fez faculdade, não foi, né? Então, assim, os cães que são de terapia assistida por animais, eles passam por um crivo, inicialmente, de um veterinário. O veterinário ele vai atestar se aquele cachorro,
né, ele está apto para enfrentar o quê? O dia a dia dentro de uma UTI, dentro de um hospital, né, dentro de outro ambiente em que ele não seja um cão reativo. Né? O que é um cão reativo? Um cão reativo é aquele cachorro que você tocou nele, ele tenta te morder, que na verdade é uma defesa dele. Né? E mais uma vez, eu não estou aqui entrando na área de nenhum adestrador, nada disso. A minha experiência e convivência com eles hoje me traz, sim, eu posso falar, as minhas palestras de terapia assistida, suporte emocional, é a minha experiência que eu tenho com o Thor, que é o primeiro do Brasil, né? E as matérias feitas aí pelos veículos de comunicação também comprovam tudo isso. Né? Não é porque ele é o primeiro do Brasil, mas é porque ele tem um comportamento totalmente diferenciado. Sim. O Thor ele pode entrar, e o Jorge, eu vou dizer uma coisa para você, em qualquer ambiente. E eles não têm reação nenhuma, nem com as pessoas, muito menos com os cães. E isso vem do treinamento, porque você não treina ele para ser terapeuta. Não. Mas você treina ele para que ele não reaja ao movimento, o comportamento do ambiente ali. Então, o comportamento. Então, o que faz ter um cão terapeuta é exatamente você ensinar ou treiná-lo, né, a não reagir em determinadas situações. Porque imagina você entrar com um cachorro dentro de uma UTI, o cachorro sair, entendeu? Aloprando lá e mordendo todo mundo. Subindo, puxando cabo. Subindo e tal, assim, um desastre, né? E não é o caso, né? Quando você pode ver realmente lá postado no Instagram, o comportamento deles é um comportamento impecável, a ponto de que os próprios profissionais da saúde falam assim, cara, eu nunca vi um cachorro com um comportamento tão fantástico como eles têm. Então, assim, é o carinho, é o amor. Agora, isso é o quê? É dedicação ao seu pet. Então, nesse sentido, qualquer pessoa, Alexandre, pode ter hoje um cão de suporte emocional, desde que, já entrando aí no suporte emocional, esse atestado veterinário, ele realmente consiga fazer uma anamnese do cão ali, ou seja, ele vai esquadrinhar o cachorro todo, e lá cada veterinário tem o seu padrão, né? E ele vai atestar se o cão está apto para a terapia assistida por animal, suporte emocional. E o atestado psiquiátrico, o psiquiatra vai indicar para você se você tem direito a um suporte emocional, tendo em vista os transtornos que as pessoas têm. Hoje nós temos uma sociedade, Alexandre, que quando eu fui tirar o meu atestado psiquiátrico, né, não que eu tenha algum problema psiquiátrico, mas o meu psiquiatra virou para mim e falou assim, Walter, mas você não tem o perfil aí, né, psicótico, né, neurótico, tal, suicida. Eu falei, não, mas eu sou ansioso. A ansiedade é um transtorno previsto no CID, no Código Internacional de Doenças. Ele disse, Então, se a ansiedade está prevista, né, no CID, eu tenho direito a ter um cão de suporte emocional para que ele me ajude com a minha ansiedade. E muitas pessoas, no mundo inteiro, né, quem tem a felicidade hoje, Alexandre, de ter um cão de suporte emocional, é uma coisa fantástica, porque, pela lei, ele vai com você para todos os lugares, a lei diz que você pode, né? Eles têm o mesmo direito que o cão-guia. Então, onde o cão-guia entra, o cão de suporte emocional, TAA, entra também. Então, basta dizer que hoje a gente no Brasil ainda está engatinhando em determinadas coisas, né? Eu gosto muito da questão educativa. Quando eu chego com os meus pets em determinados ambientes em que as pessoas não estão preparadas porque não há um conhecimento específico da lei. Então, eu faço questão de me apresentar, eu mostro as credenciais deles, né? Olha, está aqui. Se ele está aqui é porque ele pode, né, estar aqui. A lei diz que pode. Não, desculpa, eu não sabia. E isso a gente tem visto aí. Tem pessoas que endurecem mais um pouco, né, tal, mas tudo bem. Entendeu? Essa certificação, então, é interessante porque ela te dá direito de você estar com o animal. Qualquer ambiente, é uma certificação internacional, em qualquer ambiente? Qualquer ambiente. Ou seja, a previsibilidade da lei no Brasil, ela prevê que o PL 10.286 de 2018 tem os seus adendos, né? E cada um coloca uma opinião ali, mas o projeto original é esse. Prevê que os transtornos, as pessoas que têm os transtornos mentais, têm o direito. Por exemplo,
Nas minhas palestras eu procuro mostrar, Alexandre, que um exemplo prático, né? O autista. O autista, por lei, ele tem direito a uma série de benefícios, né? Que a própria lei os dá para que ele possa ter uma qualidade de vida melhor. Inclusive, ele tem direito a um cão de suporte emocional, mas muitos autistas não desconhecem as pessoas, né, que cuidam ali, desconhecem os seus direitos, descontos, uma série de coisas, IPVA, passagem aérea, alguns tributos que a própria lei garante que o autista tenha, né, o síndrome de Down também. Então, isso, Alexandre, é uma convivência. Agora, dentro da certificação, a nossa org, ela é uma org internacional. Nós estamos hoje em 6 países. E dentro da org, nós temos um programa de acompanhamento psicológico e terapêutico. Então, por exemplo, os capelães em que tem muitos transtornos, vê muita coisa assim, você precisa de ter uma terapia. Não tem jeito. Existem momentos, né? Eu vou citar aqui um exemplo clássico de uma categoria que precisa ser acompanhada quase que sempre, os policiais, exemplo, né? Vê tanta coisa que chega um momento em que ele precisa, sim, de um acompanhamento psicológico, precisa de uma terapia, né? Porque senão qualquer pessoa, eu citei aqui os policiais, porque eles veem tanta coisa, tanta violência, então isso acaba mexendo com o emocional da pessoa. E se você não tiver, primeiro, coragem para reconhecer que você precisa de ajuda, né? Para sentar, conversar, bater um papo, vamos dizer assim, desabafar ali, né? Tanto que dentro das corporações tem ali o acompanhamento, né? Eles têm o acompanhamento. E sem isso, eu acho que seria quase que uma loucura. Mas ainda bem que tem. Agora, quando a gente reconhece, Alexandre, que a gente precisa, o primeiro passo é esse, reconhecer que a gente precisa de ajuda. Enquanto a gente não reconhece, cara, a coisa vai ladeira abaixo, e o emocional das pessoas que a gente vê por aí. Um outro exemplo bem tranquilo, né? Robin Williams, aquele comediante, né? Famosíssimo e tal, que ele suicidou. Então, aqui, lamentavelmente, a pessoa chegou num ponto que a pessoa... hoje nós temos uma sociedade assim, Alexandre, a pessoa sorri por fora, mas por dentro, cara, em muitas situações, ela está destruída, entendeu? Como é que isso acontece? Como é que ninguém percebe, Alexandre, os sinais? Porque todo mundo dá sinais. E esses sinais, muitas vezes, são identificados pelo pet. Ele percebe coisas que a gente não percebe. Cara, isso aí é a convivência que eu tenho com esses cachorros. O cachorro percebe coisas que o humano não percebe. Isso é uma coisa impressionante. Então, esses sinais podem ser identificados. E aí o que acontece? Um cão de suporte emocional percebe isso daí. Então, nesse viés que eu estou te falando, isso é importantíssimo e você que está nos assistindo aqui, né, eu posso dizer uma coisa para você. Se você deseja credenciar o seu pet, hoje o Gerar Brasil Internacional tem essa condição, essa capacidade, e você vai ter em todos os momentos ali na sua companhia esse suporte que é fantástico e hoje quase todo mundo gostaria de ter. Legal. Você comentou da lei, então existe uma lei que te garante ter esse animal te acompanhando, entrando em lugares, na verdade, pelo que você falou, em todos os lugares, né? A lei abrange o quê? Bom, essa lei ela é uma lei específica que ela abrange todos os transtornos mentais, inicialmente, diferente da lei do cão-guia, né? O cão-guia já é uma lei federal, especificamente. E o Tório e o Jorge, eles são guia e terapia. Por que guia? Porque eu tenho a parte da visão monocular, né? Eu levei uma bolada no olho esquerdo e fiquei com 40% da visão, enxergo normal, dirijo, piloto e tal, mas, vamos dizer assim, diagnosticamente eu tenho a cegueira do olho esquerdo. Sim. Se eu sou um deficiente visual, eu tenho direito pela lei, né, de ter um cão-guia que me acompanha para todos os lugares. Eu não sou aquele deficiente visual severo, né, mas isso tudo acarreta que me beneficia em relação ao cão-guia, especificamente. Então, eu sou o que chama de a pessoa PCD, né, pessoas Sim. com necessidades especiais, e o Walter aqui é um deficiente visual, né, e não tem problema nenhum em estar falando disso aqui, muito pelo contrário. Existem pessoas que gostariam de ter um suporte desse e não sabem nem como fazer.
nesse Sim. sentido. Então, a lei ela te permite, né, esse PL está ainda em tramitação no Senado, mas o que te dá direito a ter um cão de suporte emocional? 2 atestados, o atestado veterinário e o atestado psiquiátrico, indicando você para os cães de suporte emocional. Com esses atestados, a gente emite esse certificado ou essa credencial que te dá direito, segundo a lei, não é segundo o Walter, né, é segundo a própria lei, de você estar nesses ambientes públicos ou privados. Então, quando você chega, que você apresenta ali a sua carteirinha, né, o cão ele é credenciado, você pode entrar nos lugares, diferente de outros cães. Por exemplo, eu vou muito aqui em Brasília, né, vou falar de Brasília, eu vou muito no Parque Shopping. Lá na praça de alimentação, o pet normal não entra, os meus cães entram. Por quê? Porque eles são credenciados e a lei diz que pode, o cão guia e o cão de suporte emocional. Então, assim, todos os ambientes... Independente do lugar, você Independente do lugar. Eu só não posso entrar na cozinha, né, com eles. Mas, assim, na praça de alimentação, restaurantes. E eu digo restaurantes, não é aquela área de pet, porque aquela área de pet ao lado, é aquela ali na mesa, área para quem não tem um pet certificado, guia ou suporte emocional. Então, eu fico lá dentro. Por quê? Porque as pessoas também, a sociedade também precisa entender que o deficiente em si, ele tem sim o direito de estar em todos os ambientes. Por que eu vou segregar, né, uma pessoa que, não, você vai sentar ali, ó. Não, peraí, eu estou credenciado, está aqui, ó. Eu tenho direito, por lei, de estar em qualquer ambiente, público ou privado. Então, eu já fui com assim, uma série de lugares. Mas, assim, o que mais me chama atenção, por exemplo, é o cinema. Eu vou muito no cinema, no Parque Shopping, no Casa Parque, e eu entro com eles lá dentro e fica numa boa, tranquilo. Eles não reagem? Não reagem, não. Ele é muito pelo contrário, eles ficam quietinhos lá, deitado, sentado, porque é escuro, é frio. Aí dá um tiro lá, uma matança, ele tá lá nada. tranquilaço. Tranquilo. A primeira experiência que eu tive foi com o filme John Wick. John Wick para mim foi a prova dos 7, né, cara? Você levou ele para assistir John Wick para ele ver o que você faz com quem fazer mal com ele, porque, pô, tudo começa, John Wick, tudo começa por conta do cachorro, do cachorro, pois é mesmo, cara. É verdade, o cara mata o cachorro dele. Você falou assim, fica tranquilo que o pai tá treinado aqui, qualquer pessoa que te fazer mal... Não por aí. Mas, assim, essa comparação é bem interessante, porque, cara, se você tem amor pelo seu pet, se você presencia alguma maldade, algum maus trato, cara... né? Ou a gente denuncia, né? Assim, até chegar ali, mas assim, cara, a gente é humano, Alexandre. Né? Eu te garanto que se alguém der um chute com um bud ali, meu irmão, você parte para cima da pessoa. Até esperar a polícia chegar e tudo, você já matou a pessoa. Você já deu uns catiripapo na pessoa ali. Ou né? seja, certifica o cachorro, pra você poder ir pra qualquer lugar com ele, e treina jiu-jitsu, já faz as coisas pra você... Treina com John Wick. É por aí, cara. E no filme ele acaba matando todo mundo com raiva, porque mataram o cachorro dele, né, cara? Então, assim, é um amor que... O cara pode fazer qualquer coisa, mas, meu irmão, não mexe no pet, não, porque a coisa fica feia, cara. Eu, assim, hoje eu tenho esse comportamento tranquilo, porque, como eu te falei, eu gosto muito da questão educacional. Então, assim, por exemplo, eu fui num banco em que o segurança do banco ali, né, ele falou assim, não, o cachorro não... Aqui cachorro não pode entrar. Aí eu... Não, mas como assim? E eu sempre procuro falar, eu fico olhando assim nas placas, né, onde que está a lei, né? Onde que está a exceção à lei. Onde que está ali, aí normalmente não está. Só diz assim, proibida a entrada de cães, né? E bota lá aquele negócio ali. Mas embaixo deveria ter, né? Salvo, exceto, que é a exceção à lei, né? Exceto cão-guia e cão de terapia assistida, TAA. Coisa que alguns shoppings, né, hoje a maioria são pet-friendly, né, então entendem isso, alguns estabelecimentos aceitam, inclusive, e como eu te falei, né, alguns estudos, né, feitos fora do Brasil conseguem identificar que a pessoa que tem um pet, Alexandre, ela tem assim, cara, é quase que uma tara, vamos dizer assim, de comprar, entendeu? De estar nos lugares, né? De mostrar que ali eu estou com meu pet aqui, eu vou comprar. Então, a pessoa compra muito mais.
E hoje, a maioria dos estabelecimentos hoje... Olha aí, para quem trabalha entende. com marketing, fazer o marketing da empresa, falar, Pronto. traga seu animal. Traga o seu animal para cá. Vem passar o dia com o animal. Será Pô, muito você me deu uma bem-vindo ideia, aqui, você me deu uma cara. sacada muito boa. Exatamente, entendeu? Por quê? Porque o Tu empresário... podia ter trazido o Thor e o Jorge Na pra próxima você vez, comprar aqui com a gente, pô. Tranquilo, mas da próxima vez eu trago. Aí da próxima vez você compra. Também, né? É isso aí. Mas você tá vendo que uma coisa acaba levando a outra, né? Aqui, por exemplo, né? A pessoa que vem num estabelecimento desse para comprar, para reforma e tudo, ela já vem com uma expectativa grande. Nossa, a gente vai ter uma casa nova. Então, o emocional dela tá assim, tá oscilando entre, cara, o que a gente vai encontrar lá? A gente vai encontrar preço bom ou não? Imagina ela sendo recepcionada, cara, por um pet ali. Cara, já muda. Então, ele veio para comprar uma torneira, ele acaba comprando um montão de coisa, porque isso é tão bacana, isso mexe, o Alexandre, com o emocional da pessoa. Mexe, total. Nossa, que isso, não tem o porquê, né? Sim. Walter, como que é a rotina no dia a dia desses animais? Certo. É comum? É a rotina normal de ter um cachorro em casa? Ou tem cuidados específicos que precisam ser tomados? Bom, como eles são pets específicos, a gente tem cuidados especiais, né? Uma alimentação balanceada, e aqui eu quero fazer até um alerta, né? Vamos falar um pouquinho dessas rações que tem a transgenia, né? Tem aquele Tzinho. Aquilo ali faz um mal terrível para os cachorros. Isso não sou eu que estou falando, são estudos feitos ali. Então, alguns veterinários já entenderam isso. Olha, nunca vi tanto pet com tanto problema de câncer, mas aí quando você vai ver, a ração que você está dando não é uma ração de boa qualidade, não é uma ração que tem uma proteína, né, acima de 30, como algumas marcas, que eu não vou falar aqui por questões éticas e mesmo do marketing aí, né? Mas a ração boa é aquela que você dá para o pet acima de 30% de proteína pura. Então, esses cuidados na alimentação faz com que o cachorro tenha uma reação, fique uma reação boa e fique mais saudável em função disso. Fora isso, você tem ali toda uma questão, como os meus pets são malamutes do Alasca, então eles vieram de uma temperatura assim altamente baixa. Então, o frio, o gelo, são cachorros do frio e do gelo. Então, o Thor, ele veio do Alasca com 6 meses para o Brasil, se adaptou bem. O Jorge não, o Jorge já nasceu aqui. Deve tá sofrendo o Thor no calorzão desse, mas de vez em quando, assim, eu coloco água, eu coloco gelo, né? Eu coloco bacia de gelo, jogo no chão, eles se deleitam ali. O que pra gente é um absurdo, para eles é algo, assim, fantástico, né? Então, assim, o banho, né? O pelo tem que ter um cuidado especial, a hidratação, umectação, uma série de coisas. Então, quem se propõe a ter um pet, seja ele qual a finalidade, tem que cuidar bem. E se cuidar bem é colocar a mão no bolso. Né? Por quê? Porque aí você vê uma pelagem... Então não é para qualquer um, por exemplo. Não é para qualquer um, porque é aquilo que eu te falei no começo, né? Ter um cachorro, qualquer pessoa tem, mas cuidar do cachorro é diferente. E um cachorro de suporte emocional, então... Por exemplo, quando ele vai ao hospital, é todo um trabalho de higienização, descontaminação, entendeu? O cachorro passa por uma série de situações que eu fico até olhando assim, nossa, cara, que isso? Tudo isso para entrar no hospital? Tudo isso para entrar no hospital, sim, porque não pode levar nenhum tipo de contaminação e tudo mais. Então, ali é um ambiente já que... Os hospitais estão preparados para receber isso? Olha, aqui em Brasília, foi bom você falar nisso. Aqui cabe um apelo aos hospitais que ainda não têm a terapia assistida por animal, né? Que é uma coisa fantástica. Todo mundo já vê que o resultado é extremamente positivo, né? Então, as palestras que a gente faz, as visitas, por enquanto, eu estou no HMIB e no Agarran. Mas eu aceito convites aí, eu quero aproveitar até aqui, convida a gente aí para a gente ir com... Já você vai fazer o mexão aí, divulgar e tal. Tranquilo. Mas hoje esses 2 hospitais estão preparados para receber? Estão preparados, inclusive no Agarran, quero fazer aqui um mexão aqui, eles têm o maior centro da América Latina para doenças de síndrome de Down e autismo, que é o Cris Down. Então, o Cris Down recebe esses pets de uma forma assim maravilhosa, e o resultado é fantástico. Eu nem sabia que existia isso. Muita gente desconhece, né, que existe um maior centro da América Latina para esses tratamentos, que é no Hospital Agarran. Caramba, que legal.
Que legal mesmo. Além do suporte emocional, Walter, quais são os benefícios de você ter um cão certificado, um cão de suporte emocional? Além do suporte emocional, quais os outros benefícios? Bom, primeiro que você pode estar em todos os lugares, né? Exemplo, às vezes nós nos privamos de determinadas, do nosso lazer. Exemplo, você vai viajar, né? Poxa, eu vou viajar, eu queria muito viajar com o meu pet, né? Como? Tem pessoas que viajam não sei quanto, 1.000, 2.000 quilômetros com o pet dentro do carro, porque não pode. Então, assim, essa vantagem que você tem é estar com ele em todos os lugares. Em relação a... Poderia levar dentro do avião contigo Isso, na dentro poltrona. do avião, exatamente. Você pagaria uma passagem. Não é uma passagem, é uma taxa. O que hoje a ANAC teve uma audiência pública depois daquele triste episódio, acidente, né, da morte do Joca. Inclusive, eu me adiantei e tudo, estive lá presente, né, numa das audiências, que eu sou do direito também, e eu fiz questionar a ANAC da importância, isso está gravado, da importância dos voos, se criar um voo pet-friendly. Então, assim, a empresa que tiver essa ideia, cara, se eu tivesse grana, sério mesmo, eu colocaria um avião só com voo pet-friendly e eu te garanto, cara, que eu ia faturar muito mais do que todos os voos comerciais. Por quê? Porque a maioria das pessoas que tem o seu pet, elas querem viajar. Então, hoje, as empresas, cada empresa tem uma exigência específica, né? Porque a ANAC, infelizmente, vou dizer infelizmente, deixou na mão das empresas essa decisão. Mas nada que uma liminar, né, não resolva esses problemas. Então, assim, antes o pet com até 10 quilos, né, poderia ir, dependendo se fosse suporte emocional. Se não fosse, ia lá no porão, né, como é até hoje. Então, quem tem um pouquinho de amor pelos seus pets, nunca vai colocar um pet dentro, né, de um porão de avião, que é uma coisa de louco, uma coisa de maluco. Então, sem comentários. Por isso, alguns cães morreram, não foi só o Joca, né, foram outros também. Então, hoje, algumas empresas, e eu vou aqui fazer um desabafo, né, elas fazem tudo para que você não embarque com o seu pet. Elas dificultam de tudo quanto é jeito. E eu falo isso por quê? Porque são experiências que a gente vê as pessoas falando, né? Poxa, eu tentei, agora, o que eu oriento? Você tem a sua credencial, vai embarcar no avião, vai viajar de avião, você vai precisar de uma liminar judicial. Apresentar todos os documentos, além dos documentos, elas exigem outros documentos, que é uma coisa bem absurda, ou seja, eu vou exigir isso aqui, mesmo, que é para você não ir mesmo, né? Mas mesmo assim tem gente que mata ali na unha e vai, pega a liminar e embarca. O curso de direito está servindo para isso, né? Entendeu? Então, assim, a multa hoje, Alexandre, ela é muito alta. A multa é de 15 a 20 mil reais, caso a empresa se negue. Então, vamos fazer um cálculo rápido aqui. 100 pessoas tentando embarcar no Brasil inteiro como liminares e as empresas negando, cara, é 1,5 milhão por semana. 1,5 milhão. Qual é a empresa hoje que vai bancar 1,5 milhão por semana de multa? Cara, não tem. Então, assim, hoje a razoabilidade enquanto não se abre voos específicos pet-friendly, entendeu? É ter uma convivência pacífica com os pets que vão no avião, que não dão trabalho. Às vezes nós temos, infelizmente, cara, crianças que... Cara, eu vim de Zurique para o Brasil, uma criança atrás de mim com o pé ali, batendo na cadeira o tempo inteiro, e você ali esperando alguma reação da mãe, né? E aí teve uma hora que eu levantei e falei, olha, a senhora precisa de ajuda? A senhora quer que eu segure seu filho? Não, não é possível. Então, quer dizer, existem crianças que o comportamento dentro de uma aeronave, a mãe é pior do que um pet, cara. E o pet entra ali, fica ali, você não precisa comprar uma passagem, você precisa comprar um assento para ele. Algumas empresas cobram uma taxa, mas, cara, entre pagar a taxa e ter o prazer, o privilégio de você ver, né, o pet embarcando com você... Então, hoje, os animais acima de 10 quilos, como é o caso, tem a liminar judicial que permite que você vá, embarque com o seu pet na cabine do avião. Que legal, que legal. Então, essa é uma das outras vantagens, né? Suporte emocional, livre acesso de ir e vir. Sim. Tem mais algum outro que você enxerga? Olha, assim, a satisfação nossa que a gente tem hoje, Alexandre, é poder compartilhar de momentos. Você compartilha com todos os momentos, né? Então você vai se hospedar
num hotel? Opa, tá ali, ele pode estar com você. Né? Você vai no cinema? Opa, posso entrar. Restaurante? Posso entrar, independente da área de pet. Né? Então, assim, essa convivência te dá todas as vantagens de quem não tem um cão credenciado como suporte emocional. Quem não tem um suporte emocional fica restrito Sim. a algumas coisas, né? E para entrar em determinados estabelecimentos, não entra. Sim, sim. Não entra por quê? Porque não tá, cadê a credencial? Não, eu não tenho. Então tá, desculpa e tal. E hoje, eu entro em tudo quanto é lugar. Legal. Walter, você faz esse trabalho de palestra, de visitar o hospital, alas específicas, né, na UTI, no Agarran, né, que você comentou. Sim. Como que é esse trabalho com essas pessoas? Como que as pessoas podem ter acesso a esse trabalho? Você tem, talvez uma empresa ou algo do tipo que você ajuda as pessoas a treinar e capacitar o animal para ele, através dos 2 laudos, né, que você comentou, ser credenciado? Sim. Como que é esse teu trabalho, assim, né? Você está fazendo um trabalho legal de ir para televisão, nas redes sociais, de divulgar o trabalho, da importância do TAA, os benefícios que isso traz para a gente no nosso dia a dia. E como que é esse ecossistema seu de divulgação, de parcerias, de fechar trabalho? Aqui é meio que uma hora de mexer mesmo, assim, sabe? Como que você monetiza isso, cara? Porque o Tó é seu, o Jorge é seu, entendeu? Como que você capacita para as outras pessoas também desfrutarem do benefício? Bom, acerca das palestras e dos agendamentos, tem uma coisa interessante, Alexandre. Eu não cobro para fazer palestra. Aonde que a gente, vamos dizer assim, tem um retorno disso daí? No credenciamento. Então, assim, as pessoas nos convidam, a gente vai, faz a palestra, mostra todos os benefícios da terapia assistida, do suporte emocional, e aí a pessoa, ela se incumbe de tirar todos os atestados. A gente faz um cadastro nacional, porque aí eu tenho um controle, né, que cada credencial está indo, a credencial, por exemplo, número 200, está indo para o fulano, que tem o pet, que tem a foto dele atrás, né? Não sei nem se eu posso mostrar aqui a credencial. Claro, aqui. Mostra aí, pode bom mostrar. Que é uma coisa ao vivo, né? Eu queria que minha foto ficasse tão bonita quanto a do Thor no credenciamento aí. Olha a foto do Thor, velho. Caramba! Quem sabe faz ao vivo aí, né? Ó, vou mostrar pra câmera aqui, ó. O Thor, pô, isso daqui que é a carteirinha de credenciado. O credenciamento é um credenciamento internacional. Internacional? É internacional. Isso aqui vale no Brasil e com os países que o Brasil é signatário de acordos internacionais. Então, assim, como a nossa org ela é internacional, nós estamos em 5 países, né? Moçambique, Angola, Kinshasa, no Congo Democrático, Portugal, Suíça e Estados Unidos. Sim. Então, a gente tem capelães atuando nesses países, né? E o credenciamento do suporte emocional, ele é internacional. Por quê? Porque esses países têm acordos que reconhecem, né, exatamente a terapia assistida, reconhece a função do capelão em si, né? Uhum. Então, são essas credenciais que fazem com que as pessoas tenham esse direito, né? Além, obviamente, do atestado que eu te falei. Sim. Então, você não cobra pelas palestras, mas você gera o desejo ali nas pessoas. Sim. E as pessoas buscando o credenciamento, você tem o benefício. Pronto. É a forma que você monetiza hoje essa... o que eu encontrei mais ou menos seria isso daí, né? Estou aberto a sugestões. Depois nós vamos falar sobre isso daí. Parcerias, sugestões aí, né? É muito caro credenciar um animal hoje? Não, hoje, em termos de valores, né, é um valor bem razoável, custa R$500, e esse valor tem a validade indeterminada. Então, você paga uma única vez, para todo sempre, amém, você vai pro seu muito cachorro. Barato. Em termos de custo-benefício, sim, porque não adianta você colocar um preço, né,
assim, exorbitante, porque o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é divulgar a terapia assistida. Obviamente, a gente tem um custo para gerar essas credenciais, né, e tudo, tem gráfica, tem tudo mais, é o meu tempo. Enfim, tudo que demanda tempo, e hoje em dia tempo é dinheiro, né? Sim. A informação que você tem, que ninguém tem, isso tem um valor agregado no mercado. Sim. Né? Você tem um poder de barganha. Bom, eu tenho informação que você não tem, então você, né, vai ter essa informação a um custo X. E essas credenciais hoje no Brasil, a gente está emitindo para o Brasil inteiro, né? Tem credenciados em tudo quanto é lugar, e nesse sentido as pessoas estão assim, se deleitando. Por quê? Porque é algo novo, é algo bacana, é algo educativo, é algo que traz cura, que traz todo tipo de benefício, né? E outra, você passear com um cão de suporte emocional é diferente de um cão normal, né? Por quê? Mais uma vez, eu vou te falar, os cães normais têm acessos restritos a determinados lugares, né? Hoje a gente vê quase tudo isso, e os cães de suporte emocional não. Sim. Não tem restrição, né? São locais públicos ou privados. Que legal, que legal. Walter, caminhando pro finalzinho aqui da nossa conversa, que, pô, um assunto maravilhoso. Eu realmente não conhecia a lei, você explicou um pouco aqui, não conhecia os benefícios, apesar de empiricamente a gente ter uma noção, uma ideia pela experiência de ter animal em casa, né? E eu acredito muito, um dos nossos objetivos aqui no Vértice é isso, de levar informação Bacana. Que vai contribuir pro dia a dia das pessoas que nos acompanham, principalmente o pessoal, né, a galera da área da construção civil. Então, Sim. pô, mais uma vez, muito obrigado por isso. Antes de terminar, onde as pessoas encontram o seu trabalho, e onde as pessoas encontram o Jorge e o Thor? Bom, o Jorge e o Thor, eles têm um Instagram, né, que é exatamente onde eu divulgo o trabalho da terapia assistida, que é Lord Thor BSB, Lord Thor com TH, BSB. Ali você tem toda uma estrutura bacana, né, do que acontece, do que já aconteceu, das matérias jornalísticas, em função de divulgação. Sim. Né, eles Thor. são famosos, né? Eu vi lá que tem Globo, tem a Band, Record, Correio Brasiliense e outros veículos de comunicação também. Porque assim... E agora tem o Vértice. E agora tem o Vértice, né? Eu acho assim que o alcance da terapia assistida hoje passa exatamente por isso, Alexandre. Eu quero te agradecer aqui pela oportunidade, né, sua, da sua equipe toda, da empresa em si. Por quê? Porque isso, cara, é marketing. E isso é qualidade de vida, e isso acaba beneficiando não só você, mas o local onde você trabalha, porque hoje, mais uma vez, cara, você que tem a noção do que é um cão de terapia assistida, suporte emocional na sua empresa, hoje a lei permite que você venha com um buddy, por exemplo, para cá. Sim. Desde que ele esteja credenciado. Né? Sim. Então, isso é uma coisa bacana, uma coisa legal. E aqui eu faço, mais uma vez, esse agradecimento do coração. Eu espero que sejam... Tem outros episódios, né? Aqui, bora falar depois. Bora fazer um episódio com 3 pessoas aqui, né? Bacana. Com 3 seres, né? Pessoas não. O Thor, o Jorge e você. Tranquilo. Quero agradecer a tua equipe aí, né? O Wesley que está ali na bateria ali, né? Wesley, credencia o cachorrinho que eu deixo você vir, viu? Beleza, cara, ó. Obrigadão, viu, Walter? Eu que te agradeço, obrigado pela cara. presença, obrigado agradeço pelo coração, papo maravilhoso, viu? Beleza, tamo junto. Gente, muito obrigado por assistir até aqui. Se você chegou até o final, não deixe de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Curta esse episódio, compartilhe com pessoas que você acha que vai beber desse conhecimento e aproveitar de tudo isso daqui que o Walter compartilhou com a gente. Nosso muito obrigado e a gente se encontra no Vértice.